Fala, galera, mais um DM Maia Podcast, hoje muito especial, com um cara aí que eu tenho muita vontade de conversar. Ele é jornalista, escritor, trabalhou nas revistas Veja, super interessante, Aventuras da História, no jornal Folha de São Paulo, na emissora CNN, é autor também do livro que conta a história de uma maneira politicamente incorreta, que é bem interessante também. Leandro Narlock, tudo bom, Leandro? Oi, Damian, tudo bem? Valeu pelo convite, cara, e que prazer estar aqui. Valeu, prazer. Pessoal, obrigado. Inscrevam-se no canal aí, ouçam nos aplicativos de podcast. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Há um tempo atrás, eu estava lançando um curso de defesa pessoal, tal, né? E estava usando aquelas coisas de marketing digital que eu acho, né? Achei interessante, e tal. Fui fazer, eu nunca tinha feito, até era um mundo novo para mim, né? Esse negócio do marketing. E aí eu vi que você estava fazendo a mesma coisa com um curso chamado Verdades Proibidas, que eu achei muito legal, porque é uma coisa assim, a gente vai falar sobre isso, que eu já acompanho muito acontecer lá fora, né? Eu viajo muito e também me informo muito de coisas lá fora, sobre coisas que vêm acontecendo, movimentos e brigas ideológicas fora do Brasil, que ainda não chegaram tanto no Brasil, e acho que vão chegar até de uma forma um pouco diferente, pelo fato da cultura ser diferente, mas que respingam aqui. E aí você fez esse curso chamado Verdades Proibidas para as pessoas discutirem esses temas tabus, assim. E o que são essas verdades proibidas, Leandro? Opa, vamos lá, meu. Então, olha, ultimamente, assim, nas últimas décadas, bem como você disse, tem alguns assuntos que eles viraram tabu, né? O ser humano sempre teve ideias proibidas, né? Tabus e tal. Por exemplo, na Idade Média, se você questionasse Deus, digamos, seria, nossa, que absurdo, vamos mandar essa pessoa para a fogueira e tudo isso. Isso faz parte até da Se cooperação quer. humana, né? Para você formar um grupo coeso, né, que cooperativo, as pessoas têm que acreditar em algumas coisas. Se chegar alguém ali de repente e falar, não, isso na verdade não é bem assim, você meio que parece que quebra toda a harmonia do grupo, né? E hoje a gente está vendo muito isso em relação ao debate de minorias, né, em relação ao movimento negro, feminismo e movimento trans também. Esses movimentos tratam de questões aí bem importantes, né, cara, bem aí de racismo, coisas que a gente tem que sim botar uma atenção e desigualdade entre raças, tal, entre etnias, mas justamente porque eles são temas complexos, a gente precisa de liberdade de debate, né? Porque afinal a ciência ela é uma roda de conjecturas e refutações, né? Tipo, as pessoas têm as ideias mais variadas e essas ideias vão sendo colocadas à prova, né? E algumas a gente fala, essa ideia é boa, essa ideia é ruim. Mas hoje em dia parece que está tão vantajoso, cara, você defender algumas ideias. E é tão politicamente desvantajoso na universidade, na imprensa, você defender outras, que essa roda não gira mais, né? Então, por exemplo, algumas verdades proibidas. Olha essa aqui, isso para mim são umas obviedades, assim, né? Homens e mulheres são diferentes por natureza. Homens e mulheres são diferentes por natureza. Peraí, Se você Leandro. fala com uma pessoa... Então, quais são essas verdades, né? Essas verdades proibidas? Algumas, elas parecem até meio óbvias, né, cara? Tipo, homens e mulheres são diferentes por natureza. Se você pergunta para qualquer pessoa livre do dogma universitário, né, livre, uma pessoa pouco estudada da rua, ela vai falar, não, é óbvio que homens e mulheres são diferentes por natureza. Os homens, eles são mais violentos. Em qualquer cultura, homens jovens são mais violentos. Eles têm menos aversão a risco, né? 90% das pessoas que sofrem quedas são homens. E eles se arriscam mais do que mais. E as mulheres, eles são mais ligados a coisas e as mulheres mais a pessoas, né? Então, só que isso virou um tabu hoje em dia, essa ideia de que existe uma natureza humana e que existem tendências, ela virou um tabu, entendeu? É proibido falar disso, senão você estaria justificando que as mulheres têm que ficar em casa cuidando dos filhos, que não tem nada a ver, né? Então, o curso é sobre essas verdades, sabe? Também em relação ao movimento negro, que precisa muito de Leandro, debate. antes de falar o negócio das mulheres é engraçado porque as pessoas não, eu acho que às vezes
tem dificuldade também de entender a história. Existem ondas feministas, né? Tipo, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta. E eu estava uma vez vendo até isso, que tem uma mulher que eu acho bem interessante, chama Camille Paglia, que ela é uma mulher feminista lá da segunda onda, e na segunda onda elas falam exatamente isso, elas lutavam para igualdade, mas explicando as diferenças entre homens e mulheres, né? As diferenças psicológicas, esse tipo de coisa, né? De evolução, e lutavam pela igualdade, né? Que era aquele... E eu acho que esse negócio de falar que não existe diferença de homens e mulheres é uma corrente feminista, né? Não são todas feministas. Isso as pessoas também têm dificuldade de entender, né? Pois é, bem lembrado, cara. Tem até o Steven Pinker, naquele livro A Tábula Rasa, ele fala exatamente também sobre essas três ondas. E a Camille Paglia é engraçado, né? Porque ela sempre se declarou feminista e hoje as feministas não gostam dela, né? E é verdade, e parece que isso acontece, cara, em vários movimentos, né? Ele começa com uma reivindicação legítima, assim, né? Com uma luta legítima, com motivos para se reivindicar e tal, e de repente ele sai do rumo, né? Ele descarrilha para uma cegueira mesmo, Abstração. né? Como? Uma abstração, né? Parece, né? É isso, um radicalismo muito estranho, né? Querendo negar a realidade, assim, tá? Então, e daí cai naquela história de que se você está discordando de alguns pontos, então você é contra o todo, né? Contra o feminismo, assim, não é... Né? Tem hoje o debate está muito histérico, né? Está pouco maduro, assim. Tem até aquela história do... É uma coisa, acho que até, cara, não sei nem se isso aconteceria no Brasil, acho que a nossa cultura é diferente, mas tem um caso bem extremo daquele pesquisador do Google, Weinstein, acho que é um cara que é um cara... Eu já vi até você comentar disso, mas eu vi o Joe Rogan já entrevistar esse cara, é um cara que ele é meio autista, tem um espectro assim, e pediram... Como é que foi essa história mesmo? Conta essa história. Pediram para ele fazer uma pesquisa, né, de homens e mulheres, algumas, né? Pô, você tá bem informado, hein? Que legal. Você lê muito, né? Eu gosto de ler, eu gosto. Então pois é, esse em 2007, se não me engano, foi esse caso, que ali começou toda essa crise, né, dentro da esquerda americana mesmo, né? E, enfim, esse engenheiro do Google ele escreveu aquele memorando, né, a Câmara de Eco Ideológica do Google em 2007 sobre por que tinha poucas mulheres no Google. E daí a única resposta aceita lá na época era machismo, machismo, machismo. A prova de que o machismo existe é que tem poucas mulheres como programadoras e tal. E daí ele falou, olha, existe o machismo, é verdade, mas talvez tenha outros motivos para existir poucas mulheres aqui, né, nos cursos de engenharia, nos cargos de engenharia. Primeiro é o fato de as mulheres serem mais empáticas, né, que os homens, né? Elas são mais ligadas a pessoas, a relacionamentos. Isso tem testes assim com crianças de meses, sabe, de quase recém-nascidos, e se vem uma boneca ou uma máquina, os meninos são mais ligados a máquinas, né? E é claro que a gente não está dizendo que tem que ser assim, porque é assim, que então nenhuma mulher tem que ser engenharia, tem que ser engenheira. Não, e é um espectro também, não é que todo mundo é assim, todo mundo é assim, mas no geral, né? Pois é, por exemplo, a altura, né? A altura para mim é um bom exemplo. Os homens são em média mais altos que as mulheres, mas isso não significa que todos os homens são mais altos que todas as mulheres, né? Então as mulheres são mais empáticas que os homens, mais ligadas a pessoas, a relacionamento, a sentimento, a palavras, o potencial de linguagem de criança de 2 anos, o vocabulário das meninas é muito maior que dos meninos. Só que isso não significa que todas são assim, que, né, todas elas são melhores que todos os homens, né? E, além disso, ele falou uma coisa bem interessante, cara, que depois até rendeu, eu acho que em 2012, uma demissão do presidente de Harvard, né, da universidade. Então, mas espera aí, você esqueceu de contar, esse cara ele foi demitido, né, do Google, né, por pressão, por ele falar uma coisa que ele acreditava que era, tipo, ele não teve um viés ideológico, ele simplesmente falou que ele acreditava que era o que acontecia, né? Não, o texto dele é bem educado, assim, né, e o cara super moderado também, ele reconhece, olha, claro que tem machismo, né, e daí ele deu esses 2 motivos. Um foi a questão da inclinação para coisas e pessoas e tal,
E o outro, que é uma coisa bem interessante, que é a distribuição de inteligência entre homens e mulheres. Tem aquele gráfico da curva de sino, né? Que é um sino. E daí a distribuição normal é que quanto mais na média, mais pessoas, né? Então ele sobe no meio e é menor nas pontas, né? Por exemplo, sei lá, a altura das pessoas. Você tem poucas pessoas muito baixas, poucas pessoas muito altas e a maior parte está na média, né? Acontece que o gráfico dos homens, ele para a inteligência, ele é mais achatado, né? Você tem menos gente na média, quer dizer, em relação ao das mulheres, e mais nos extremos. Então, você pega as pessoas mais burras, a maioria é homem. Você pega as pessoas mais inteligentes ou que vão melhores em testes de aptidão e tal, também são homens. E se você faz um recorte só do grupo de excelência, acaba que você vai pegando mais homens, entendeu? Esse foi o ponto dele. Não significa dizer que os homens são mais inteligentes, né? Na média, homens e mulheres são igualmente inteligentes, né? Até as mulheres vão melhor em vários testes, na escola principalmente e tal. Mas isso explica por que ali na ponta, ou então em torneios de xadrez e tal, você tem nesse fora da curva, né? Você tem tanto para baixo quanto para cima mais homens. Ou seja, bem como você falou, né? É razoável. Ele estava querendo contribuir com o debate, né? Mostrando a questão ali com honestidade, mas o Google achou que isso era uma verdade proibida e o cancelou totalmente. Ele acabou demitido e depois conseguiu um acordo com o Google, né? Ganhou muito dinheiro ali de indenização. E aí você falou do cara de Harvard, do presidente de Harvard. O de Harvard, ele falou a mesma coisa. Ele foi nesse ponto como que é o nome? A hipótese da maior variância masculina, né? Que as mulheres estão mais concentradas na média e os homens eles têm também estão concentrados na média, mas um pouco menos, né? Estão mais nos extremos. E ele falou isso e houve 2.000 artigos de jornal contra ele, contra esse professor e esse administrador. E a Harvard teve que depois falar que ia investir 25 milhões de dólares em programas para ter mais mulheres e tal. Mas aí tem um livro, até está por aqui, um livro chamado Paradoxo Sexual, da Susan Pinker, a irmã do Steven Pinker. E ela fala, olha, não tem nada de antifeminista nisso, de contra as mulheres, entendeu? É só uma característica, né? E mesmo essa coisa assim, cara, por exemplo, as feministas têm um certo... Eu vou falando, tá? Se você quiser, você me... Claro, não. Pode falar que para mim é interessante. Algumas feministas, talvez a maioria, elas têm um certo problema com evolução humana, com essa ideia de que existem tendências evolutivas, né? Mas elas não deveriam, assim, não tem nada da evolução que fala que as mulheres são piores, entendeu? E mesmo se a gente quer ultrapassar, superar uma herança evolutiva, a gente tem que primeiro estar consciente dela, né? Por exemplo, tem pesquisa que fala que um dos motivos das mulheres ganharem menos, um motivo bem marginal, assim, bem pequeno, é que as mulheres têm mais medo de pedir aumento para o chefe. E daí, será que a gente deve se recusar a ouvir isso? Acho que não. As mulheres têm que pensar, olha... Isso não quer dizer que não tenha machismo, tem um monte de coisa, mas é um dos fatores, e é o que você falou, tipo, faz parte da equação também, né? Não, assim, e justamente se você quer vencer esse problema, você tem que estar ciente dele, né? As mulheres podem se reunir e falar, olha, a gente tem uma tendência evolutiva a não pedir aumento. Então, vamos fazer um trabalho para a gente passar, para a gente vencer essa tendência, né? A mesma coisa com homens, assim, ó, homem jovem. Eu não entendo, por exemplo, eu sempre falo isso, não entendo, por exemplo, por que um homem de 18 anos pode dirigir e uma mulher de 16 não. O homem jovem, quando a gente vê notícia por aí de carro abraça poste, né? E 4 pessoas morrem. Só faz merda, né? O homem jovem só faz merda. Homem jovem, entendeu? O homem jovem ele não só ele tem uma aversão menor ao risco, mas ele tem apetite pelo risco, né? Aquela coisa lá de surfista de trem e tal. Tanto que o seguro do carro é mais caro, né? Para o homem do que para a mulher. E daí, nessa hora que você tem que falar, ó, a gente tem uma tendência a se meter em bobagem. Tem até tem uma série de fotos na internet que é Man Without Female Supervision, né? Homem sem supervisão feminina. E os caras fazem umas bobagens e tal. Assim, eu mesmo aqui em casa vejo a minha namorada falar, como é que você tem coragem de fazer isso?
Então, a gente tem que falar, opa, a gente tem essa tendência evolutiva, então vamos tentar se ligar para não cair nesses erros. Né? Aham, aham. E, Leandro, o negócio da... Uma coisa que você fala também é do lugar de fala, que é um conceito que eu tenho muita dificuldade em entender. Eu Uhum. não concordo, né, particularmente com esse conceito, mas eu queria entender o que que é, da onde vem. Eu sei que é um... Eu não sei se isso tem a ver também com aquela coisa do pós-estruturalismo ali, daqueles pensadores Pós-modernismo. franceses ali, pós-modernistas, que são teorias que eu particularmente não concordo, mas eu acho que é importante a gente falar disso, porque as pessoas, às vezes, elas aceitam algum tipo de coisa achando que elas estão sendo antimachistas, pró-feministas ou anti qualquer coisa aí em prol de alguma coisa, mas elas não sabem que existem teorias e existem vieses diferentes também, não é todo mundo igual. Eu posso ser, sei lá, um cara do movimento negro com um tipo de ideologia ou outro, né? Não é uma coisa só, né? Então, eu queria que É, você falasse um pouco desse negócio de lugar de fala e desse pós-estruturalismo aí, pós-modernismo. tá. Tá, vamos começar então aí pelo final. Aham. O pós-modernismo tem até um livro aí que saiu sobre isso, Cynical Theories, tá bem, resume bem Eu essa história. perguntei do pós-modernismo, desculpa te interromper, porque hoje tem muito aquele negócio lá fora, mas eu vi que está chegando no Brasil, que é uma briga que eu particularmente acho que não muda em nada preconceito ou não, que é dos pronomes, né? Mudar o pronome, então, se a pessoa é transexual, em vez de usar como é que eles têm lá nos... OIA, né? Exatamente, alguma, tipo assim, em vez de usar o, usa alguma coisa diferente, não usa o nem a, porque se acredita que isso diminui o preconceito, mas isso é uma corrente ideológica. Eu, por exemplo, não acredito. Eu acho que diminui preconceito são outras ações, o jeito que você escreve ou fala, mas isso vem de uma corrente ideológica, né? É. Então, pois é, o pós-modernismo vem lá do Foucault, né, Uhum, de outros bacana. pensadores lá dos anos 60, e uma ideia deles, do Foucault, principalmente, é a de ver o mundo, um ponto de vista deles, né, é de enxergar o mundo como relações de poder. Então, Uhum, se você e teu amigo estão indo para a praia e você está dirigindo, ele não, então ali um está mandando, tem uma relação de poder entre os dois, né? uhum, Se a mulher fica em casa e o homem trabalha, um manda no outro, né? Tudo é essa ótica de poder que uma classe está sobre a outra e opressor e tudo. oprimido. É, e, outra questão, então, e isso também se reflete nessa história de quem está na mídia. Se essa pessoa ela pode falar na televisão, então ela está oprimindo quem não pode falar na televisão, né? Aí entra a Uhum, história de lugar de fala, né? Que a ideia de que uma pessoa teria mais razão dependendo da origem dela ou de alguma característica de corpo e tal. Assim, Demian, é claro que se a gente for pensar, se a gente, por exemplo, a gente quer saber sobre preconceitos que judeus sofrem na Europa, ou uhum. então sobre racismo que negros sofrem no Brasil. Eu não sou judeu nem negro, então eu não vou poder falar sobre isso, né? Então, nesse caso, é claro que a gente tem que ouvir uma pessoa que sofre isso, né? Claro, Então, claro. é aí que eu entendo no máximo o lugar de fala. Uhum, Mas esses dias aí teve um caso que eu achei bizarro. A Lilia Schwartz, né, antropóloga lá, ela escreveu um texto criticando a Beyoncé, uma crítica até meio ruim, assim, meio careta, falando uhum. que a Beyoncé, o clipe dela, ele estimulava estereótipos sobre a África, porque tinha vestido de oncinha e tal. Uhum. E aquela cantora Isa, ela falou assim: quem é você, uma mulher branca, para criticar a conduta de uma negra? Aham. Né? E teve um ator que falou: é, você tem que saber mais sobre a África. Desculpa, mas aquele ator, ele não sabe nada sobre a África. A Lilia Aham. Schwartz sabe muito mais. Então, Claro. a gente tem aí um racismo às avessas, né, cara? A pessoa, Uhum. esses dois casos, a Isa, por exemplo, ela julgou se uma pessoa pode ou não opinar sobre um assunto baseado na cor de pele. Isso é absurdo, né? Isso é um tremendo É. absurdo. E o outro, ele previu que a pessoa sabe ou não sobre a história da África, né, um Uhum. continente, baseado na cor de pele. Então, a Beyoncé nem é africana, ela é americana, né? É Aham. símbolo da cultura americana e tal. Então, o lugar de fala acaba sendo um... Tem um antropólogo que fala isso, o Antônio Risério,
o lugar de fala é um fascismo às avessas, é um fascismo identitário, né? Você fica aí Aham. regulando quem pode, é uma nova justificativa para conter a liberdade de expressão, né? É para quem interessa, né? Se te interessa deixar aquela pessoa falar, aí você deixa. Se ela falasse alguma coisa interessante, ninguém ia falar nada, mas como ela falou uma crítica, e é o que É, você falou, ela não estava criticando, ela estava criticando uma postura como música, né? Não tinha nada a ver com raça, né? exatamente. E daí tem a questão da linguagem, né? Da linguagem neutra, que é muito louca também, né, cara? Como que a gente pode... tem um livro, A Loucura Isso eu das não, Multidões. Leandro, isso eu não consigo entender, cara. Eu não tenho. É, Cara, no Brasil é muito pouco, mas lá fora é uma histeria, cara, que eu acho, putz, eu particularmente acho, cara, uma bobagem isso, cara, de pronome, e você achar que você vai mudar alguma coisa de preconceito mudando isso. O problema é bem diferente disso, né? é, é mesmo. Não, eu fico pensando assim, ó, pessoas que realmente são oprimidas, gente que está lá na Venezuela, ou então em ditaduras da África, de direita ou de esquerda, gente que mesmo está sendo oprimida ali com um fuzil na nuca, sabe? Será Aham, que essas pessoas estão preocupadas com, pô, o guarda me chamou de ela e não de ele? aham, aham. Isso o Douglas Murray, naquele livro A Loucura das Multidões, ele fala, olha, isso é prova de que a nossa sociedade é com menos opressão da história, porque a Uhum, gente se dá o luxo de se preocupar com essas bobagens, entendeu? De ver opressão em palavras, né? E uhum, daí tem também a questão, não sei se a gente pode falar sobre isso também, que claro. é das palavras, né? Não só dos pronomes, mas tipo, não pode falar mulata, não pode Uhum, falar lista negra, né? uhum, E daí eu imagina o seguinte, cara, eu falo isso até no curso, imagina o seguinte, um cara, um louco, que entende tudo ao pé da letra, tá? uhum, Por exemplo, o cara está no avião, daí a aeromoça fala, olha, os passageiros podem desembarcar. E esse homem fala, senhora, me desculpa, mas por que desembarcar? Eu não estou num barco, eu estou num uhum, avião. Então, não faz o menor sentido, né? Ou você fala uhum, assim, ó, eu comi uma comida que me embrulhou o estômago. E esse louco pensaria, nossa, como assim embrulharam o seu estômago? uhum, Então, ou seja, as palavras, elas mudam de sentido, né? A língua é dinâmica. A gente uhum, fala embarcar hoje sem pensar que você está entrando num barco. E daí uhum. falam, mas mulata vem de mula. Não é verdade, vem mesmo, a história é triste. O termo mulata vem de um híbrido, né? Do animal híbrido e tal. Você sabe, Leandro, desculpa de interromper, eu já ouvi uma africanóloga, ela chama Ieda. Esqueci o nome, eu falei até o dia que eu conversei aqui com a Luciana Mello, né, que a gente conversou esse negócio de racismo, e ela fala que mulato não vem de mula, existe outra teoria que vem de mulá, que queria dizer estrangeiro lá, que eram os muçulmanos que se relacionavam com os portugueses, então, para você ver que também não é tão simples assim, né, que ela fala, Ah, essa mulher, ela fala que não é um termo racista, e tem uma briga lá, obviamente, porque ela fala que não é, os outros falam que é, e aí dá uma confusão que, assim, no fim, acho que nem é o mais importante, né? Tem coisa, eu acho que o mais importante é a pessoa não ser racista, né? exatamente. Não, e, por exemplo, rapaz. A palavra rapaz vem de autor de raptus, de Uhum, salteador. uhum. Então, agora, será que alguém, se eu falo na rua, ô rapaz, a pessoa fala, estou ofendido porque você me chamou de rapaz, que absurdo. Não, as palavras, sendo mulata, vendo de mula ou de mulá, a palavra muda de sentido, ela adquire novos significados, né? Então, isso é uma Uhum. imensa bobagem, né? Aham, aham. E esse negócio, você acha que vai pegar no Brasil? Porque eu tava ouvindo de pronome. Primeiro, explica um pouquinho como é que é esse negócio de pronome. É tipo, é a pessoa que não se considera em termos de gênero, nem homem, nem mulher. Alguns ativistas, não são todos, isso é bom deixar claro, né? Porque tem gente que também não concorda com esse tipo de teoria, acha que é besteira, que não é isso que vai diminuir o preconceito. Eles querem que existe um pronome diferente, né? Então, deixa eu começar por que essa história existiu, né? E aí Boa, entra uma boa. outra maluquice, cara. Eu estudando essas coisas todas, eu concluí que a teoria do movimento trans, ela é a mais fora do eixo, assim, sabe? A mais Uhum, fora do trilho.
o que acontece? O movimento trans, eu vou fazer uma volta grande aqui já. Vambora. O movimento trans, ele mais uma vez, né, ele surgiu ali com uma luta legítima para a aceitação dos trans na sociedade, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal, e para ter mais concentração, mais foco dos médicos, né, em problemas dos trans. Mas, de repente, ele migrou para uma ideia de que não existe sexo biológico, né, que isso é uma invenção cultural, não existe homem e mulher. Todas as pessoas... Isso é outra característica do pós-modernismo, que é de apagar as fronteiras, né? Então, tá tudo todo é mundo aí construção cultural. Hã? Tudo é construção cultural, né? Tudo é uma ilusão cultural, uma construção social e tal. E que as pessoas têm que escolher o seu sexo. Escolher não, mas que você tem que se identificar, né? Tentar entender qual a sua identidade e tal. E daí, assim, ó, se você olha do ponto de vista dos pediatras, dos médicos, em definição, existe sim um fenômeno que é a incompatibilidade de gênero, né? Meninos que não se identificam no corpo de meninos, queriam ser meninas e tal. Ou então gente que tem problema físico mesmo, né? Que tem pênis, mas também seios, né? Isso acontece. Essas pessoas merecem bastante cuidado, é claro. Mas isso acontece com 0,2% dos jovens. E da maioria desses 0,2%, quase todos eles se resolvem, eles resolvem essa incompatibilidade durante a adolescência, quase sempre numa boa, adotando a homossexualidade. Então, o guri que se identificava como menina, ele acaba se tornando um homem gay e leva a vida assim, toca a vida numa boa. Só que hoje você tem a ideia de que não. Se tem uma incompatibilidade entre a minha cabeça e o meu corpo, quem está certo é a minha cabeça. E daí, então, tem gente recomendando cirurgia de mudança de sexo, ou então o bloqueio hormonal, né? Para criança de 10, 11, 12 anos. Isso é um absurdo. Acabou de sair um livro agora chamado Irreversível, que é só sobre pessoas que se arrependeram muito, né, de ter feito cirurgia de mudança de sexo. No meu curso tinha um trans que se arrependeu e falou, olha, depois quando eu quis voltar, os médicos simplesmente não ligaram mais para mim. Enfim, e daí agora, voltando à tua pergunta, se é tudo... Tem um macaquinho ali atrás, é um sagui, né? Tem, aqui tem. Tá vindo pedir banana aqui. Ah, aqui em que casa legal. tem, Muito legal. E daí, assim, ó, se é tudo uma... Né, se você tem dezenas de gêneros, né, 60 gêneros, então teria que ter 60 pronomes para isso. Né? Não só o ele e o ela não dariam conta, né? E daí vem essa ideia do gênero neutro, né? O ele, né? Esses dias se comentou. Mas o fato é que o no português, ele já é neutro. Né? Quando você fala estudante, por exemplo, isso é neutro. A gente fala o estudante, a estudante. Né? Então, a gente tem o pronome feminino a. E o ele é neutro e masculino. Né? Então, não dá... Você perguntou se isso vai pegar. Cara, eu acho que tem um ponto de saturação. O que você acha, hein? Me parece que tem um ponto de saturação. Leandro, sabe o que me assusta? O que me assusta é, cara, eu sou lutador, eu sou chucro, eu gosto dessas coisas e leio, mas assim, outro dia eu estava vendo uma matéria no rádio, nem vou citar a emissora, e aí eu vi falar de uma discussão grande que uma escola adotou esse pronome, não sei se foi aqui em São Paulo e tal, o pronome neutro para diminuir o preconceito de gênero, né, da pessoa que é gay, que é trans e tal. E aí tinha uma discussão na rádio e vários psicólogos falando assim, e ninguém... As pessoas falavam, não, é muito importante diminuir o preconceito, não, movimentos, atitudes como essa que diminuem o preconceito. As pessoas falavam tudo sobre diminuir o preconceito, que é super importante, e ninguém falava disso. Tipo assim, era como se assim fosse uma coisa escrita em pedra e que isso não pudesse mudar, que você mudando o pronome, você diminui o preconceito. Entendeu? Tipo, o que eu tô falando assim, eu sou lutador, as pessoas que são jornalistas, elas deveriam entender um pouco de história e entender que esse negócio de mudança de pronome é uma linha ideológica, não é a única. Né? Então, assim, a pessoa poderia falar lá, né, não, é muito importante diminuir o preconceito, a gente tem que debater isso mesmo, é importante, mas eu acho que esse negócio de mudar pronome é uma besteira, não funciona. Aí o outro fala, não, eu acho que funciona. Mas era assim, ninguém nem pensava nisso, era tipo uma coisa dada, tipo assim, não, isso
tipo assim, é legal, é cool as pessoas falarem que aceitam mudar pronome, porque é uma coisa, liberal no sentido de costumes, né? É uma coisa liberal, tranquila. E me dá medo da ignorância, assim, da ignorância de não entender né, que existem vários lados ideológicos, que não é porque você acha uma besteira isso, como eu acho, que você é a favor você é contra o trans, você é a favor de preconceito, muito pelo contrário, você só não acredita naquele viés ali pós-modernista, estruturalista, sei lá. Então é isso que me assusta um pouco, as pessoas não conhecerem a história e elas estão mais preocupadas em parecer legal do que realmente fazer um negócio que funcione, né? Um exemplo é o Márcio Smelling, né, cara? Que o cara aparecia, foi lá no Altas Horas e tal, e, né, sinalizar. Aí a gente pode entrar nesse debate, né, cara, que é a sinalização de virtude, né? Hoje em dia, você se mostrar. Tem um texto que eu li que é genial, depois eu te passo, que é da Quillette. Quillette é uma revista que fala muito sobre isso, né? Uma revista eletrônica canadense, australiana e tal. E ele fala assim que o problema não é só a sinalização de virtude, mas um campeonato de lealdade. Então, imagina o seguinte, ó, as pessoas geralmente, a gente, por exemplo, aqui, a gente está debatendo argumentos, né? Se tivesse mais gente ouvindo, os nossos amigos, tal, eles tentariam avaliar pela qualidade dos nossos argumentos, né? Bom, você falou coisas que são verificáveis, estatísticas que são certas, que provam A ou B e tal. Mas imagina se fosse um concurso não de melhores argumentos. Claro que a gente não está aqui competindo, né? Enfim. Mas imagina se fosse um concurso não só de não de melhores argumentos, mas de quem se mostra mais comprometido, mais fiel a um valor abstrato. Né? Então, aquela pessoa que fala, eu sou muito a favor da diversidade, porque temos, de fato... E quanto mais bonito e virtuosa a pessoa aparecer, essa pessoa ela ganha, ela é campeã. Pelo contrário, quem analisa friamente a questão, olha, desculpa, eu também sou a favor, sou contra o racismo, eu também sou a favor de uma aceitação maior de homossexuais, mas a alternativa que vocês estão sugerindo não é boa por causa de A mais B. Se essa pessoa parecer fria, ela perde no concurso de lealdade, né? Então, é meio religioso, né? Tem até o John McWhorter, um linguista negro americano, que ele fala que isso parece uma procissão, entendeu? Parece uma... Eu não tenho nada contra a religião, mas eu tenho um problema com religiões que não se sabem religiões, né? A famosa religião secular, né? Aquele movimento que ele tem ele tem uma roupagem científica e tal, mas você vê a essência é de crença, né? De seita, parece muito uma seita mesmo. Acho que a tendência do ser humano de se juntar em tribo e querer fazer parte do grupo. Então, se você se considera um cara dessa corrente, você tem que ter todos os argumentos daquilo, né? Se você se considera o cara do outro lado, você tem que ter todos os argumentos daquilo, né? E apedrejar, né? A turma da quarta A fica apedrejando qualquer deslize que a quarta B fizer, né? E fica lá as duas turminhas brigando. Né? Ô, Leandro, outra dúvida que eu tenho, cara, que isso realmente eu não consigo entender de jeito nenhum, que eu acho que não sei se tem a ver com esse movimento também, mais dos anos 60, que é o negócio de apropriação cultural, porque eu vi uns absurdos, assim, das pessoas, tipo assim, alguém colocar um turbante, a pessoa falar que aquilo é um absurdo, porque a pessoa... aquilo era uma coisa da cultura de não sei aonde, e a pessoa estava usando aquilo. E, cara, toda a cultura no mundo, isso eu aprendi até em colégio, faculdade, ela é uma cultura que ela vai se moldando, se misturando, uma pega um pedaço da outra, né? Hoje em dia, eu falo da minha própria profissão nos Estados Unidos, cara, tem um monte de americano ensinando Brazilian Jiu-Jitsu lá, que é o jiu-jitsu brasileiro, e estão bem fazendo isso. Então, eles estão fazendo uma apropriação cultural, tipo assim, é um absurdo o que eles estão fazendo. Pois é, deixa eu tentar aqui olhar com a maior benevolência possível e ver se eu consigo entender, né? Por exemplo, teve um caso sabe aquele turbante do Sikhs? Aquele turbante que tem uma pedra aqui no meio, né? Tipo indiano. Isso. Eles são um grupo minoritário, né? Nem hindus, nem muçulmanos, né? Os Sikhs.
Uhum. E daí a Gucci, ela fez um desfile que tinha lá uma pessoa com um turbante e vendeu por $700, 700 Uhum. euros, tá? Esse era o preço. Uhum. Daí ali eu fiquei pensando, pô, talvez nesse caso eu entenda, porque é uma Uhum. coisa muito particular, né, daquela religião e de repente Uhum. você banaliza, né? Aham. Mesmo assim, você não é dono de um traje, de uma ideia, né? Não tem. E na verdade isso é até uma das razões da moda ela ser tão inovadora, né? Que você não consegue ter propriedade intelectual sobre um vestido, né? Que uma estilista faz e tal. Então, tudo bem, a pessoa pode até reclamar, mas eu também tenho direito de usar. Uhum. E em relação a todo o resto, você está certíssimo, né, cara? O que faz o mundo hoje ser próspero e a gente ter coisas que milionários antigamente lutavam para conseguir, né? Eu tenho aqui uma empregada doméstica, ela tem hoje um celular que há 10 anos o Warren Buffett não tinha, né? Ou sei lá, 15 anos. E todas as descobertas que a gente tem hoje é por troca, né? Por troca de ideias. Por Uhum. exemplo, quando os portugueses chegaram na América, os índios brasileiros não conheciam a roda. A Uhum. roda, uma coisa básica. Daí muita gente pensa, pô, será que eles eram geneticamente inferiores? Não, na verdade não, simplesmente porque a gente estava isolado, né? Os índios estavam isolados aqui. Já troca de Na Europa você informação. tinha ali... e o engraçado da Europa é que ela é muito menor que a África, mas se você pega em tamanho da linha costeira, ela é bem maior que a linha costeira da África, né? E os rios são muito Uhum. navegáveis, é um lugar muito mais propício à E troca liga de com a, ideias. e liga com a Ásia também, né? É É isso, a está ligado Eurásia, com o Oriente Médio, tudo, né? né? Então ali circulava muito mais ideias, as pessoas conseguiam fazer tentativa e erro, troca de ideias, especialização. Eu me especializo no que eu faço melhor, você no que você faz melhor, depois a gente troca o resultado, né? Que é o segredo da prosperidade e tal. E se a gente pega comidas, por exemplo, hoje, a, o prato típico da Itália, o molho típico da Itália, o tomate é feito com uma hortaliça que vem dos Andes, né? Vem do Peru. Americana, é. E tudo assim, né? O próprio. Qual Macarrão que é é o da nome China. Hã? Macarrão dizem que é da China, né? O macarrão vem da China. O tempurá tem uma história muito legal, né? O tempurá ele é português, ele vem de É. têmpora, Uhum. né? E quando os portugueses colonizaram o Japão, e isso que torna a gastronomia rica, né? Cara? O Japão agora está numa moda tipo o Brazilian Jiu-Jitsu, tem Aham. o Brazilian Sushi, né? Que está na moda no Japão. Eu quero um mundo que tenha mais apropriação cultural, né? Que as pessoas Uhum. possam ter mais troca, mais intercâmbio, mais diversidade em relação a isso, né? E, de novo, é aquela ideia de um fascismo, né? Não, ó, esse aqui é o modelo, a gente quer uma coisa pura, né? E ninguém pode tocar na nossa Eu acho que tem pureza. muito o negócio do opressor e oprimido, né? Eles consideram a apropriação cultural quando você fala o povo opressor pega alguma coisa do povo oprimido. Mas então, assim, é isso que eu falei, exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Então, o americano lá, o brasileiro é o imigrante, é o latino, e o americano vai e ensina lá o jiu-jitsu, abre uma academia. O jiu-jitsu brasileiro, ele se apropria daquilo e faz de uma forma, às vezes, em termos de business, melhor. Cara, faça o seu business melhor, né? O brasileiro, se ele tá É, lá, né? Não tem dono o negócio, né? A gente sempre aprendeu o artista a criar arte para o mundo, né? Não tem dono, né? Não, e outra coisa assim, ó, teve também polêmicas de modelos loiras do Brasil que estavam usando cabelo rasta, né, e tal, e daí alguns ativistas negros reclamaram. Mas será Uhum, que isso não é uma boa notícia? Pô, se a pessoa claro. fosse racista, né, e se a gente tivesse numa sociedade com racismo crescente, a Uhum, modelo ela não ia gostar de ter coisas que lembrassem a cultura negra no cabelo. Se ela está uhum, fazendo isso, é uma excelente notícia, né? A gente devia estar uhum, comemorando, né, cara? A gente fala, pô, que legal que a cultura uhum. negra, os objetos da cultura negra estão sendo mais aceitos. E daí a moçada começa a problematizar. Na verdade, não é todo mundo, né, cara? Eu acho que eu Lógico, tendo eu a acho que é uma acreditar. minoria, né? É aquela famosa minoria que faz barulho, né? A minoria barulhenta. É. Porque o negro comum do Brasil, eu tendo a acreditar que ele quer pagar boleto, entendeu? Ele quer que cada pessoa viva a sua vida, que ele tenha ali alguma segurança para trabalhar e que ninguém o perturbe e tudo bem. E não é nem o negro, é o branco, né, que problematiza isso, né? É É verdade. o branco que quer parecer legal e acho que
ele está menos preocupado em combater o racismo e mais preocupado em parecer legal para ele mesmo. Eu vejo as empresas que fazem, às vezes, umas ações tal, que você vê que, cara, meio hipócrita parece, né? Claramente por marketing, assim, sabe? A impressão que Não eu tenho, né? É exatamente aquela propaganda para parecer bonzinho e tal, né? E você está Uhum. vendo isso por exemplo, a questão lá do Defund the Police, né? Dos Estados Unidos, né? De tirar o financiamento da polícia e tal. Deixa eles virem para o Brasil para ver se eles vão falar isso. É porque lá é mágica, né? Não acontece nada, né? Não, mas teve uma pesquisa da Gallup que ela mostrou o seguinte. Só para explicar para o pessoal, Defund the Police é um movimento que teve nos Estados Unidos depois que teve esses casos de assassinato nos Estados Unidos de pessoas negras, para tipo muita gente falando para tirar o dinheiro que vai para a polícia e diminuir o policiamento, né, nos Estados Unidos. É isso, né, Leandro? Exatamente. Você esvaziar ali de dinheiro a polícia, né? Primeiro que É. isso é uma bobagem, porque tem estudo já falando que se você cada 10% de dinheiro que você tira da polícia resulta em 8% a mais de homicídios nos lugares. Né? E, além disso, teve uma pesquisa da Gallup perguntando para as pessoas: você acha que o nível de policiamento da região está bom, está excessivo ou está pouco? Né? Se cria mais polícia. E daí você tem ali 40% dos brancos, se não me engano, que querem mais polícia. E entre os negros é 65%. Então, o negro comum americano ele quer mais policiamento, né? A violência é um problema para ele, né? E ao contrário do movimento negro, de parte do movimento negro ou desses brancos wokes, né? Como se diz lá. Porque eu brinco até que eu vou muito para Nova York treinar lá para Califórnia e não acontece nada, mas não é por mágica, né? Porque existe, tipo, lógico que existe claro que tem a ver com a diferença social, é muito menor do que tem no Brasil, mas tem a ver também com um sistema de segurança pública que funciona, tem a ver com, não é uma coisa nem outra, né? Não é só a diferença social, e não eu vou para a Finlândia e, cara, a Finlândia é o lugar que muito e tem menos desigualdade social, mas mesmo assim tem polícia, tem segurança, tem as coisas, porque isso sempre tem uma parte da humanidade que tem esse que vai cometer crime. Isso aí não é uma ilusão achar que isso vai acabar só porque a gente... Inclusive, eu vi um dia, tem um podcast muito interessante que hoje chama Fronteiras da Ciência, um cara falando, e eu achei surpreendente, porque para mim eu sempre acreditei que a violência era totalmente ligada a problemas sociais, né, de renda, tal. Eu sempre acreditei muito nesse argumento. E ele falou que sim, é importante, mas ele se surpreendeu, ele pesquisou no Rio Grande do Sul, é um promotor, se eu não me engano, ele fez um trabalho de mestrado ou doutorado sobre violência, e ele entrevistou crianças que estavam, adolescentes, né, que foram presos, e depois adultos que rescindiam tal, e veio acompanhando, e ele viu que mais do que a diferença social era, e eu achei muito interessante, era a estrutura familiar que fazia ou não a pessoa ir para o crime. Então, por exemplo, ele falou, às vezes uma pessoa, ele pegou muitas famílias, por exemplo, que eram muito pobres, mas eram, sei lá, aquela família evangélica, que é toda estruturadinha, independente de crença ou não, mas tipo, não estou falando que é bom ou ruim, mas ela era uma família toda com valores, estruturadinha, não sei o quê, né, que morava na favela, ou uma família que era, independente de qualquer religião, era uma família estruturadinha. O menino tinha, ou a menina, tinha menos chance de entrar para o crime do que uma família, às vezes, que era uma classe média, mas era uma família muito mais estruturada, que a criança sofria violência em casa, apanhava, só via o pai e a mãe brigando. Isso tinha uma influência maior do que a diferença. Para mim foi surpreendente isso aí, e faz sentido, né? Então, aí tem uma história bem legal também, se eu puder contar aí. Claro, pode, fica à vontade. O Eu tempo é falo seu. eu falo dela no curso também. Em 1965, teve um pesquisador do Partido Democrata dos Estados Unidos e tal, aliado ao do Partido Democrata, que ele quis entender o seguinte: o desemprego dos negros americanos estava diminuindo, mas os pedidos de seguro de assistência estavam aumentando. Até fez uma tesoura, né, que ficou chamada de a Tesoura de Moynihan, era o nome dele. E ele tentou entender por que isso está acontecendo. E daí ele foi descobrir
que tinha cada vez mais mães solteiras nas comunidades negras. Né? Ele falou, olha, está aumentando demais, e isso está muito relacionado em qualquer etnia a criminalidade, a desemprego, a abuso de drogas, tudo isso, né? E ele fez um relatório, né? Ficou chamado aí de o relatório Moynihan, e explicando tudo isso, falando, olha, a gente tem que lidar com esse problema familiar. Isso é uma questão importantíssima se a gente quer melhorar as condições de vida dos negros e tal. Mas daí isso era 65. Em 69, essa ideia tinha ali contra a cultura, Woodstock, essa ideia de família estava super fora de moda, né? Depois as feministas o acusaram de falar, olha, você está menosprezando as mães, está falando que o patriarcado é importante, você está, na verdade, o matriarcado é bom. E daí ele foi assim execrado. Teve um livro que saiu sobre ele, que era o Blaming the Victim, né, o culpando a vítima. Até o próprio termo que a gente usa hoje muito, né, culpando a vítima, vem desse livro. E daí ficou uns 20 anos que ninguém deu atenção a esse relatório. Enquanto isso, a quantidade a parcela de mães solteiras na população negra, ela explodiu nos Estados Unidos, mas aumentou assim muito, né? Tem um gráfico assustador, assim, aumentou em todas as etnias, mas mais entre os negros. E agora, mesmo pesquisadores de esquerda e tal, de todos os lados, estão vendo que essa relação é enorme, né? Você tem aí o problema não é que o pai não tem que estar, não é que a família tem que estar ali, pai e mãe juntos, mas o pai tem que estar presente, né? Ele pode ser separado, mas o pai tem que fazer parte da educação e tudo isso. E daí a gente mãe volta também, né? E daí a gente volta naquela questão, né, cara? Os problemas são graves, então eles precisam de debate aberto, entendeu? De discussão. E se a gente, como aconteceu nesse caso, se a gente proíbe uma opinião, né, se a gente marginaliza uma opinião, acaba que a gente pode estar aderindo a alternativas que não solucionam, né, que às vezes até agravam o problema e tal. Foi muito triste o que aconteceu. Porque o discurso, fazer um discurso é simples, né? Um discurso bonitinho, mas a realidade é muito mais complexa que isso. Eu acho que esse patrulhamento intelectual é ruim, né? Porque você acaba. O que faz, eu acho que evoluir essas questões, né, todas essas questões que precisam ser melhoradas é a diversidade, né? Não é você ter só uma coisa, né? Senão, por que ditadura não é bom, né? Porque você só tem uma linha, né? Pois é, e tem aquele Jonathan Haidt, um psicólogo americano, que ele fala que desses tabus, né? E um tabu que existe hoje é assim, nenhum problema de minorias, de grupos discriminados podem ser explicados pelo seu próprio comportamento. Tudo tem que ser explicado por culpa dos outros. Né? Então, se você quiser, de alguma forma, dizer que uma má situação é causada pelo comportamento de quem vive aquela má situação, então você vai ser apedrejado eternamente, entendeu? Um padrão de pensamento, né, que está acontecendo muito nos Estados Unidos. Exatamente. Leandro, mudando um pouco de assunto, cara, esses dias eu estava pensando em política e eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar aqui, por que a gente sempre elege populista no Brasil, independente de ser de direita ou esquerda, o que é esse padrão que a gente vem tendo desde lá, de antes do Getúlio? Pois é, cara, sabe que esses dias eu escrevi um texto para a Cruzoé que era as leis fundamentais da política brasileira. E uma delas é assim, quanto mais sensato um candidato, menores as suas chances de ser eleito. É verdade. Cara, olha, Demian, eu diria que é um problema não só do Brasil, sabe? Em muito lugar aí você pega o Hitler, né? O Hitler, ele acabou com a democracia na Alemanha, mas ele também foi um resultado da democracia, né? Ele foi eleito pelos alemães. Verdade. E teve muito apoio no começo do cidadão médio alemão e tal, né? Então, eu tenho um livro que eu estava lendo aqui, até estudei bastante ele esse mês, lá do Clube Ludovico, que é o mito do eleitor racional. E ele fala o seguinte, imagina o seguinte, tem uma ideia que as pessoas consideram popular, essa ideia aqui. Mas todo mundo sabe que mas os especialistas sabem que a ideia correta, na verdade, é essa. Qual que você vai, se você é um político querendo votos, qual que você vai ver? Tem um gráfico disso, assim, né?
qual que você vai... Se você quer votos, se você é um político querendo votos, qual a ideia que você vai defender? Aquela que as pessoas acreditam ou aquela que os especialistas dizem que é a correta? Tudo bem, às vezes é a mesma, mas muitas vezes não. E acaba que a pessoa, para ganhar votos, ela vai na ideia ruim, né? E Uhum. é muito encantador isso, é muito, como fala, sedutor, né? Essa ideia de jogar a sociedade contra a outra. A gente viu agora com o Boulos também, essa ideia de o problema são os ricos, vamos taxar Uhum. os ricos. Né? Uhum. É sedutor essa ideia de a gente acha um inimigo muito fácil, né? Muito fácil mirar nesse inimigo. Ou Uhum. mesmo como o Trump faz nos Estados Unidos com imigrantes, né? Aqueles são os culpados de todos os problemas. Uhum. E a gente também vê isso na Inglaterra, né? Também é bem comum na Inglaterra esse populismo dos dois lados, na Alemanha. Então é um problema da democracia mesmo, né? A democracia não sabe muito bem lidar. E a gente vive aí a gente viveu uma ilusão com a democracia de que ela resolveria todos os problemas, mas o que a gente está vendo hoje é que ela também causa muitos, né? É claro que eu não estou Uhum. defendendo ditadura, Claro. mas a ideia é de que a gente tem que descentralizar mais a decisão, né, cara? Se a democracia, aquela ideia de que o eleitor, que as eleições conseguem eliminar os maus, os perversos, os equivocados, ela caiu por terra, né? Como você falou, o populismo ele é parte da democracia. O populista ele se dá muito bem, né, numa eleição. E daí se a gente sabe disso, o que a gente faz com a democracia? Se a gente sabe que ela tem ali falhas essenciais. E uma solução emergencial, pelo menos, é tirar ao máximo o poder dos políticos, né? Vamos fazer as pessoas se ajudarem, em vez de a gente ter que dar dinheiro para o Estado para ele distribuir, vamos Uhum. fazer isso nós logo direto. Né? O Bolsa Uhum. Família, por exemplo, ele podia ser um programa privado, baseado em Uhum. doações voluntárias, concorrendo com outros Bolsa Família, entendeu? Que tem mais confiança, mais Uhum. reputação e tal. Então, a gente tem que tomar as rédeas disso tudo, né? Você acha que, por exemplo, diminuir as zonas políticas, tipo, sei lá, o voto distrital que acontece em alguns países, isso ajudaria? Porque eu acho que tem um grande problema aqui no Brasil que é, cara, ninguém vai até Brasília reclamar, entendeu? Se você tem a impressão que eu tenho, se eu voto no cara ali da região, lá da minha escola de jiu-jitsu, ali na Vila Leopoldina, eu sei que é o cara, eu sei onde ele almoça, ele sente um comprometimento comigo, né? Acho que quando a gente expande muito para um negócio gigantesco, acho que o ser humano nem consegue lidar com isso, né? Psicologicamente. E você acha que É, seria uma opção? cara, eu sou radical nesse ponto, assim. Na minha opinião, a gente deveria ter cidades-estados, sabe? Como na Itália, como na Grécia. Uhum, Ter autonomia, distribuir autonomia total, não só para Estado. Hoje se discute muito, né? Até o Bolsonaro tinha isso como bandeira de campanha, de os uhum, estados terem mais poder, né? Então, por aham, exemplo, para legalizar drogas, podia ser uma questão estadual. No uhum, Canadá, por exemplo, mineração em terra indígena, isso é definido pelos estados, né? No aham, Brasil, impensável isso acontecer. E eu vou ainda mais longe, acho que devia ser por cidades, sabe? E daí você pode ter um reino comum, né? Um imposto comum, porque tem coisas que são escaláveis, né? Uma cidadezinha pequena, ela não pode ter um exército, né? Isso é lógico. muito Ah, caro, né? Mas então você pega e faz como fala, um pool, né? Você faz um estado para essas coisas que são mais escaláveis, como segurança nacional. E daí não precisaria nem se limitar ao Brasil. Aqui, as uhum, províncias aqui perto de São Paulo, do Paraná, da Argentina, aquilo pode estar uhum, nesse mesmo conglomerado, entendeu? De segurança, né? uhum, Então, eu acho que a gente devia sim testar uma autonomia muito maior para a cidade, sabe? Até para a pessoa poder votar com os... Porque cara, tem um livro aí, o How Innovation Works, né? Do meu autor preferido, lá, o Matt Ridley. E ele fala, uhum, olha, o que faz o mundo inovar é tentativa e erro, né? uhum, As pessoas vão testando, vão tentando várias ideias, de repente um cara tem uma ideia muito boa que dá certo, né? E é imprevisível, assim. Tipo, o Google, por exemplo, os engenheiros do Google, eles queriam fazer uma lista de sites legais da internet, um mapa da internet. De repente, fizeram um algoritmo e falaram, caraca, a gente inventou o Google. Foi imprevisível. Só que isso não tem em governo, né? Como você tem estruturas muito rígidas de governo, não dá para fazer tentativa e erro, né? A gente fica tendo que olhar para Singapura para ver como que eles fazem, como eles se organizam.
Mas se a gente tivesse mais poder para cidades no Brasil, seria mais fácil a gente ver qual deu certo, qual teve uma ideia diferente, qual não teve, né? Tem, por exemplo, um amigo meu que trabalha até no governo federal, ele fala, olha, por que uma cidade não pode prestar serviços para outra cidade? Digamos que uma cidade tem boas escolas, né? Uma cidade lá, Betim, digamos, em Minas. Ela tem ótimo sistema de educação, ela não poderia oferecer escolas para a cidade do lado, né? Então, enfim, eu concordo com isso aí, precisamos de muito mais autonomia para cidades e estados. Com certeza. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, você acha que isso é uma discussão lá fora grande também, que o negócio chama UBI lá fora, né? Universal Basic Income. Que você acha disso, tipo, renda mínima universal? Você acha que é uma coisa que vai acontecer? Isso é bom, é ruim? Que você acha? Cara, se fosse para privatizar, em vez de você, por exemplo, gastar bilhões com saúde, bilhões com educação, com escola que não quer abrir, com escola, com universidade que só faz greve, tudo isso. Se a gente simplesmente parasse de pagar tudo isso e de ofertar e desse o dinheiro na mão das pessoas direto para elas gastarem estritamente com saúde, alimentação e educação, eu acharia que já é um passo a favor, assim, né? Um passo positivo. O Bolsa Família, se a gente pensar bem, o Bolsa Família ele é privatização de serviços públicos, né? Em vez de você ter lá o José Dirceu, que vai ser o dono da estatal do arroz, entendeu? Vai ser o chefe, vai ter lá o escândalo do desvio de dinheiro das empreiteiras que produzem arroz e tal. A gente, né, privatizou tudo isso e dá o dinheiro logo na mão da pessoa. Pode ter a mesma coisa com educação, com saúde e tudo. Um risco disso tudo é a cultura de trabalho, né? É importante que as pessoas queiram trabalhar, que elas não fiquem confortáveis com o que têm, né? Na Dinamarca, lá nos países escandinavos, está acontecendo muito isso, né? Eles são aqueles lugares, antigamente, eles tinham como lema aquela ideia de, enquanto a gente descansa, vamos ali cortar uma lenha, né? Era gente que trabalhava muito, né? Que eram os luteranos, ali, aquele povo que queria trazer o céu à terra, queria agir como santos e tal, né? Bem naquela matriz ideológica protestante, tudo. E hoje em dia essa cultura de trabalho escandinava, ela está sendo minada, né? Porque você sabe que você não precisa mais trabalhar, as pessoas estão se tornando parasitas, né? Então tem um conceito daquela mulher que ganhou o Nobel, acho que ano passado, a Esther Huflo, que é a armadilha da pobreza. Ela fala o seguinte, olha, às vezes a pessoa está tão miserável, tão esfarrapada, faminta, que ela não consegue nem fazer um currículo, ela não consegue entrar no mercado de trabalho. E por que ela não consegue entrar no mercado de trabalho? Ela continua esfarrapada, faminta e tudo isso, desesperada. Então, se você conseguir dar um empurrão nessa pessoa, ela entra na roda, ela entra no mercado, né? Então, eu tendo a concordar com isso, mas também não pode ser uma coisa que faça as pessoas quererem parar de Não, trabalhar. lógico. Eu acho que não é um negócio exagerado, mas acho que o mínimo, né, para a pessoa conseguir viver e tal. E eu acredito, cara, também tem personalidade de pessoas, né? Tem gente que vai ser mais acomodado e tem gente que vai ser, cara, porque o cara não é R$ 600, R$ 1.000, que seja, que vai fazer a pessoa não querer. E tem cara que vai se acomodar de qualquer jeito, pode ser ganhando R$ 1.000 do governo ou trabalhando ali e ganhando R$ 1.000 e tipo, e parando ali, não fazendo mais nada. Ganhei já o dinheiro que eu precisava ali, tá bom, né? Pois é. Só falar mais uma coisinha sobre isso. Tem um documentário, né, de uma televisão do Channel 4, eu acho, da Inglaterra, que fizeram uns anos atrás, que é chamado Benefits Street. Eles pegaram a rua da Inglaterra, uma rua em Birmingham, que é a rua onde mais tem pessoas que vivem on benefits, né? Vivem de pensão, de ajuda do governo e tal. Cara, e é assim, a rua era uma zona. As pessoas pegavam o sofá, levavam para a calçada e ficavam tomando cerveja, sabe? E ali era claro que o cara ganhava 2.000 pounds, 2.000 libras por mês, para fazer nada. Você entrava na casa dele, assim, a casa era um esgoto, sabe? Criança no meio de embalagem de leite usada, assim, uma bagunça. Então, ali eu tendo a acreditar que o problema é grave, sabe? Que essa seguridade, ela causou problemas.
Não sei se aqui no Brasil vale, né? Eu lembro quando eu era repórter do Jornal da Tarde, aqui em São Paulo, eu fui uma vez entrevistar uma família que estava ali, ia ser o barranco, o casebre seguinte a desabar num barranco por causa da chuva, sabe? E daí era uma favela pobre, bem pobre, que tem níveis, né, de favelas e tal. Essa era bem pobre. Mas eu entrei na casa, cara, a casa era um brinco, era super arrumadinha, super... Personalidade também. Então, não sei, né? Às vezes ali uma ajuda não faria aquela pessoa trabalhar menos, né? Porque ela quer ganhar mais que o cunhado, né? Tipo, ser rico geralmente é ganhar R$ 10 a mais que o cunhado, né? Ô, Leandro, deixa eu te mudar um pouco de assunto, cara. Eu estava vendo umas entrevistas suas, achei uma coisa interessante, que é um tema que me interessa, que é a parte ambiental, né? E é uma coisa que me preocupa também no Brasil. E você tá aí acho que é um site, né? Que vocês querem transformar numa instituição, que é o Árvore do Futuro, né? Você pode falar um pouquinho disso para mim? Claro, vamos lá, cara. Então, em 2015, eu li um texto chamado O Manifesto Ecomodernista. Esse texto falava o seguinte, ele foi assinado ali por economistas, ambientalistas, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos e tal, e eles falavam o seguinte, olha, tem 2 bilhões de pessoas ainda para sair da miséria. Para sair da miséria não, né, da pobreza. As pessoas querem consumir, querem ter eletrodoméstico, carro, querem viajar de avião. Como é que a gente vai aliar isso tudo, porque todo mundo quer que essas pessoas enriqueçam, como a gente vai aliar isso com preservação ambiental? Né? Se hoje a degradação já é altíssima, imagina com mais bilhões de pessoas consumindo. E a resposta deles a única forma de aliar essas duas coisas é com inovação, tecnologia e tecnologia. Sabe? Então, com mais ciência, então intensificando as atividades humanas, né? na produção de comida, na produção de energia e na moradia, né? Na habitação. E daí é uma ideia assim muito legal e eu resolvi fazer o Árvore do Futuro, né? Essa página, quem quiser seguir aí é @Árvore do Futuro, para divulgar essa ideia, né? O ambientalismo no Brasil hoje, esses dias eu li um texto da Comissão do Clima do Rio de Janeiro, que no final eles falavam assim, então por isso precisamos acabar com o sistema capitalista. Opa, como assim? Peraí. E aí, se a gente Muda tiver que todo o acabar... viés, né? Como? Não, muda tudo, né? Não tem nada a ver, né, com o que está sendo se É, falado. Concordando ou não com o sistema, cara, você está falando discutindo ambientalismo, né? Outra coisa. Não, e assim, se a gente tiver que esperar o capitalismo acabar para salvar o meio ambiente, sei lá, vai demorar um pouquinho, né? Capaz do meio E daí, ambiente acabar antes, né? é, e daí assim, cara, a página tá muito legal. A gente está mesmo querendo criar um instituto, criar prêmios e tudo isso. E tem uns empreendedores ambientais agora, baseados em tecnologia também. Por exemplo, eu conversei essa semana com a ZEG, uma empresa aqui de São Paulo, que eles pegam todo o lixo e eles simplesmente resolveram o problema de lixo do Brasil, ou de qualquer cidade. Simplesmente resolveu. Eles pegam todo lixo menos vidro, né? Qualquer lixo que tenha carbono, plástico, comida e tal, papel, colocam num container que tem ali, faz uma pirólise, né? Tipo um forno, e transformam todo o lixo em gás. Um gás que eles Energia. geram energia com esse gás e já ligam direto na rede para vender energia. E não sobra nada, sobra ali pouquíssima coisa. Então, quer dizer, a tecnologia simplesmente vai resolver o problema, né? Com Hoje certeza. tem uns tratores que eles passam pela plantação com câmera, vendo qual erva daninha, né? Assim que ele identifica uma erva daninha, ele leva para o banco de dados do trator, o trator reconhece e borrifa só naquela planta o herbicida necessário, tá? Naquela erva daninha. Isso diminui em 90% o uso de herbicida, cara. Então, você tem, assim, né, até mesmo o nosso telefone celular, ele é uma maravilha ambiental, né? Porque você não precisa mais de agenda, de calculadora, de fax, de telefone, né? Tudo isso está dentro de um simples aparelho, né? Você Que sabe, você Pode falando falar. isso, eu estava conversando uma vez com o Alex Atala, que é um amigo meu que é chefe, e ele falou que essa discussão, né, quando teve aquela briga de liberar agrotóxico, não libera do governo federal, ele falou, cara, isso na verdade foi uma briga à toa que o governo comprou, porque
porque em poucos anos, com esses GMO, né, geneticamente modificado, as plantas provavelmente não vão precisar mais de agrotóxico. Então, tipo, é uma questão de... Então, assim, essas evoluções tecnológicas, né? Eu vi isso que você falou do drone. O drone vem mapeando e vê só onde tem erva daninha e ele joga o agrotóxico só naquele pedaço. Mas daqui a uns anos, provavelmente com essas modificações genéticas das plantas, a gente nem disso vai precisar. Então, isso é um pouquinho, às vezes, as pessoas, um pouquinho contraintuitivo, né, talvez, né, e para as empresas é bom, porque eles economizam, né, eles não querem ficar gastando, né, produto defensivo, essas coisas. Então, e daí aí entra uma coisa muito legal, né, que é, por exemplo, uma latinha de alumínio hoje, uma latinha de refrigerante, ela gasta 6 vezes menos alumínio que há 30 anos. Né? As latinhas de alumínio acabaram de fazer 30 anos e tal. E por que isso aconteceu? Né? Teve alguma lei lá, Dilma ou Bolsonaro falaram, ordeno que as latinhas de alumínio tenham cada vez menos alumínio. Não, né? Não precisou de nada disso. Foi simplesmente o cara querendo reduzir custos, né? Querendo poupar a matéria-prima e tal. E assim a gente consegue usar menos recursos, né? Por inovação, tudo isso. Então tem aí uma característica de mercado, né? Do capitalismo, que ela contribui, né? Ela é uma arma de preservação ambiental. Mas é claro que não são todas assim, né? Por exemplo, se eu tenho uma fábrica e eu quero diminuir custos, eu posso simplesmente jogar a poluição no rio, no mar e pronto, né? Então, estratégia que você usa, né? Mas você consegue estratégia para os dois. Você sabe que uma coisa também totalmente contra-intuitiva, eu gosto de pescar. E aí eu estava vendo que nos Estados Unidos, os lugares, o maior dinheiro de preservação lá, de preservação vem da caça e da pesca, né? E por isso que vários bichos que estavam entrando em extinção começaram a voltar pela organização que é feita a pesca e a caça amadora, né? Não profissional. E é uma coisa contraintuitiva, que você fala, pô, você vai deixar o cara ir lá pescar, vai acabar com isso, você vai deixar o cara ir lá caçar, vai acabar com isso. Mas o controle que eles fazem com o biólogo, com tudo, essa população pode pescar ou caçar, essa aqui não pode. Aí nesse ano você tem direito a tantos. Essa organização fez com que hoje em dia tem animais que eles precisam controlar até mais do que o normal, porque explodiu a população, né, de forma organizada. É uma coisa assim, se você falar isso às vezes, para um cara da ecologia, tem caras que entendem. Eu entrevistei aqui o Richard Rasmussen, entrevistei o Leandro Silveira, são caras que o Demétrio Guadagnino, lá da URGS, e eles entendem essa organização como importante. Mas se você falar, por exemplo, eu posso ir lá pescar ali num rio, pesca amadora, que é um rio totalmente protegido, eu posso ir lá, o cara pode ir caçar um bicho ali, não sei aonde, a pessoa ela vê como emoção e vê como você é contra a natureza, mas na verdade você vê que, por exemplo, o modelo americano e europeu são as pessoas que mais protegem a natureza, né? São os pescadores e caçadores. Né? Isso aí tem um instituto americano chamado PERC, que é Property and Environment Research Center. E eles falam bem isso, assim, você quer resolver problemas ambientais com direitos de propriedade, né? E daí, na África, isso é muito louco, assim, porque você tem, por exemplo, se você é um agricultor na África, no Quênia, e daí você está lá com a tua plantação, de repente vem uma manada de elefantes, acaba com a tua plantação. Nesse ponto de vista, o elefante vira um estorvo para você, né? Você não quer saber desses bichos, né? Se eles morrerem, melhor ainda, que a minha plantação fica segura e tal. Então a lei, nesse caso, a lei de não pode caçar elefantes, ela tem pouco efeito, né? E daí o que esse PERC fez, baseado lá na Elinor Ostrom, né, a primeira mulher que ganhou o Nobel de Economia e tal, é o seguinte: olha, vamos dar a essas comunidades a posse dos elefantes. Então eles podem vender direitos de caça, eles vão lucrar com os direitos de caça. E acaba que de repente aquele elefante vira a fonte de dinheiro do cara, né? Ele antes que achava o elefante um estorvo, de repente, opa, peraí, vamos salvar. E daí na África aconteceu bem o que você falou, assim, na África, onde é proibido caçar elefante, a população está diminuindo. E onde as comunidades ganham dinheiro com caça de rinoceronte, de elefante, a população está aumentando, né? Então, muito, muito legal mesmo. Legal. Ô, Leandro, e para ver se... É Árvore do Futuro, né? O site.
Isso. Sobre o curso, quem quiser, Ah, é vai sobre ter o curso segunda também. O turma. Velas Proibidas vai ter outra turma, porque você fechou a turma, né? É, vai ter segunda turma em janeiro, daí sigam aí o meu Instagram, Elinadlock, eu vou dar notícias lá. Tá bom. Pô, foi muito legal, Leandro. Tem conversa que eu anotei tanta coisa para falar, mas não dá para falar tanto. Cara, mas eu acho mais legal a gente ter essa abertura de poder falar, né? Que, tipo, tranquilo, sem se preocupar, porque eu acho que o grande problema da sociedade é você ficar fazendo um patrulhamento e impedir as pessoas de falar. Acho que isso é retrocesso. E o que mais me assusta é pessoas, né, que são mais, às vezes, liberais em termos de costume hoje em dia, sendo as mais tacanhas e mais reacionárias na discussão ideológica. Isso eu acho que me assusta um pouco, né? É, total. E que bom, cara, que bom te conhecer e poder participar desse debate, um debate assim maduro e elegante como a gente teve. Valeu mesmo. Muito bom. Valeu, Leandro. Obrigado, galera. Se inscrevam no canal e logo mais tem outra entrevista muito legal. Até mais. Valeu.